A Valve está sendo processada em quase $1 bilhão. A maior loja de jogos de PCs do mundo está sofrendo um golpe duríssimo. Se você não sabe, senta aí e se prepara que eu vou te contar essa história todinha e o negócio está ficando feio. O que ela está sendo acusada, basicamente? Por travar concorrência, explorar os jogadores e praticar ali uma concorrência desleal e preços abusivos. Então, senta aí e se prepara que a gente vai ouvir essa história a fundo. É isso mesmo que vocês ouviram, $1 bilhão é mais ou menos o valor que Vic Schotbolt, o ativista digital, está movendo contra a Valve lá na Inglaterra. Então, mais precisamente, dá 656 milhões de libras, né, convertendo para moeda local. E esse processo acaba de ser acatado, né, pela corte local que está julgando esse caso, deu como procedente a reclamação dele. E o que se baseia essa reclamação, basicamente, o que a gente tem até agora? Essa ação foi movida em 2024, pessoal, e o tribunal que acatou esse pedido foi o Competition Appeal Tribunal, o CAT, né? Ele autorizou o processo a continuar. As principais acusações que a Valve está enfrentando é a manipulação de mercado, explorando os gamers britânicos, né? Mas baseado no que ele chegou nessas conclusões e fez esses pedidos. Aí que as coisas ficam mais confusas, né? O que o Vic notou ali? Ele viu que os contratos da Valve com os desenvolvedores, com os estúdios, tem dois artigos ali, duas pontas bem soltas que são pesadas pra gente que é consumidor. Que é, a primeira, não encontrar esses jogos em outras lojas mais barato e garantir que a Steam tenha sempre o menor preço. Isso a gente sabe que é uma prática que parece ser legal no final das contas, mas se você parar para analisar, imagina que uma outra loja queira ter aquele jogo, tá? Tem condições de dar, por ser uma loja menor, dar uma margem maior de desconto, perder um pouco mais de dinheiro, né? Deixar de ganhar um pouco mais de dinheiro para poder ter ali um nome, um reconhecimento, fazer um nome, né, para depois voltar começar a cobrar preços pareados com todo o outro mercado, mas ela não pode fazer isso, porque contratualmente o estúdio não pode vender em outra loja por preço mais barato e a Steam tem que estar sempre com preço mais em conta. Essa é a acusação principal que ele utiliza para manipulação de preço, para ser contra, né, predatória contra os gamers da Inglaterra e também por aquela questão ali de exclusividade, né, acabando com a concorrência. Você acaba não tendo ali muito sentido de você vender a outros preços fora, dependendo, porque a Valve tem uma margem de lucro, deve ter uns acordos comerciais mais robustos do que uma loja pequena que vai vender o seu próprio jogo, vai ter uma margem menor, tem todo o escopo que envolve isso. Então essas são as acusações que ele está lidando no tribunal. Mas não para por aí. A outra prática que a Steam faz, que ele alegou no processo, é que todos os adicionais, DLCs e tudo que você vai comprar extra para aquele jogo que você comprou na Steam não funciona se você comprar de outra plataforma. Mesmo que você já tenha um jogo base, se você comprar ali a DLC vamos dizer aqui na Epic, você não consegue jogar e loadar aquela DLC no teu jogo principal. E na visão dele isso causa o quê? Ele alega que isso trava o consumidor, você é travado, impedido de comprar em outro lugar, isso dificulta a concorrência, aquela questão mesmo do preço, e para piorar de tudo, te leva para um caminho ali meio que pavimentado para comprar outras coisas na Steam futuramente, porque você já está naquele ambiente, você está acostumado ali a comprar, sabe que uma coisa leva a outra, e aí essa é a alegação ali dele, baseado nessas cláusulas de contrato, fora esse esquema de DLC e extras que você compra pro seu jogo. Mas quando você acha que já chegou no fundo do poço, sempre pode descer um pouquinho mais. Se você não sabe, a Steam cobra por cada venda ali que você faça do seu jogo que está instalado lá na loja deles, é 30%. Então vendeu o joguinho, 30% da Valve, o restante é seu. Tem algum problema nisso? A princípio, não, mas o que ele acusa também no processo é que esses 30% não são uma coisa combinada entre a Valve e a desenvolvedora. Olha, meu jogo custa 15, eu vou perder ali os 30%, 4,5, né? Eu perco os 4,5 e você me dá a diferença ali, os 10,50, que é o meu lucro. Não, o que eles fazem? Eles sobem o jogo para, vou dizer aqui um número aleatório, tá? Sobem para 18, para que quando a Valve tira a parte dele, caia ali para os 15 que eles querem, e no final das contas, quem paga isso tudo? Eu, você, todos nós. E essa é a alegação dele, que isso prejudica, canibaliza o consumidor. É claro que a gente não chega a saber desses acordos, a gente não chega a saber dos preços, vamos dizer assim, de custo, né, do jogo, da produção do jogo, porque isso não é falado abertamente, né, são reuniões, mas eu não duvido que isso aconteça. Isso acontece em todo o tipo de coisa no mercado, né, todo tipo de produto. Nunca o desconto é justamente passado ou alguma coisa repassada para o consumidor. É ali onde eles ganham uma margem um pouco mais. É difícil, cara, você ver alguma empresa que repasse algum desconto ou
pegue ali, tipo, tá, a gente vai negociar esse preço aqui, que é o preço base, mas eu vou vender. Geralmente é empresas menores que querem fazer um nome, né, querem estar em destaque. Algumas outras empresas ali que fazem uma promoção ou outra, mas tem geralmente um fundo de marketing por trás. Não é uma coisa, oh meu Deus, os caras são santos, estão dando ali pra gente vantagens e coisas exclusivas. Não, geralmente tem essa metodologia por trás. Seja uma campanha de marketing para fazer um nome, para estabelecer um nome, para tornar o jogo popular, ou no sentido da coisa, né, de não repassar a margem para poder eles terem um respiro maior. Isso é errado? Eu não vejo ser errado porque é um acordo comercial. Ambas as partes concordaram, ninguém está sendo implicitamente obrigado a fazer isso, né? Claro que fica meio que subentendido. Se o meu jogo, para lucrar, eu preciso vender ele a 15, então eu tenho que aumentar o preço para Steam. Para Steam, no final das contas, quando for morder os 30%, eu tirar o que eu preciso para pagar meus funcionários, pagar o que tiver que pagar e ainda ter uma parte de lucro, né? Isso é o que é a base que eu acho que é justo. Mas no final das contas, realmente, se eu for parar para pensar, quem paga a conta somos nós. Porque o que seria um jogo de 15 e sairia mais barato, agora ele é um jogo mais caro e acaba saindo, no final das contas, a diferença é a gente que paga, né? Esses descontos, esse aumento, quem paga somos nós. Mas esse processo ele não tá pequeno, vamos dizer assim, né? Porque ele representa cerca de 14 milhões de usuários na Steam do Reino Unido. Ele inclui as compras feitas desde 2018, tá? E o escritório que está por trás dele é o Milberg London LLP, que também processa a Apple, a PlayStation, a BMW e a Mercedes. Ou seja, a gente está lidando com um grupo ali de advogados que está acostumado a fazer esse tipo de ação, conhece mais, né, o famoso causa-ganha para eles, então eles entram e dão essa pancada. Eu não acredito que vai causar uma pancada de 1 bilhão na Valve, 999 milhões de dólares, enfim, eu não acredito que vai ser uma pancada assim. Acho que devam chegar num acordo. Mas, meu amigo, mesmo um acordo seria um dos modelos mais complexos de se entender como é que ficaria no futuro. Porque a gente tem uma das empresas, vamos dizer assim, menos predatória, pelo menos a que aparenta, né? Porque a gente está descobrindo agora com essas informações, tem muita coisa por trás, né, desses contratos. Mas é uma das empresas menos predatórias, né, de todas que a gente consegue pensar. E essas práticas não predatórias, muitas das vezes, têm um preço, né? E o preço, muitas das vezes, a gente não vê, mas está rolando nos bastidores. E isso expõe um pouco desses meandros de como funciona a Steam. Mas se isso acontecer, de uma reviravolta e a Valve perder, ou tiver que pagar algum valor em si, para uma empresa que tem 300 funcionários, 100 milhões já é muito dinheiro. 300 milhões, acredito também que seja muito. Mas o faturamento da Valve não foi pouco e ela vem crescendo ano a ano. A título de informação, a Valve vem crescendo aí 6%, né, em média, em relação a 2024 para 2025. Teve uma receita em 2025 de 16 bilhões de dólares, né, e 132 milhões de usuários ativos mensais, né, ou seja, ela tem bastante usuários. Independente desse processo aí, ele tem um caixa forte, mas qualquer pancadinha dessa é um valor significativo, onde você vai ter que reajustar seus contratos, porque se deu certo para uma empresa, imagina tomar um outro processo desse, imagina isso, geralmente é essa pancada, se entrar esse golpe na guarda da Valve ali, se entrar a pancada, ela dói, porque ela vai ter que mudar precificação, vai ter que mudar contrato, vai ter que mudar um monte de coisa para não sofrer outros iguais. Mas vale lembrar que a Valve também enfrenta um processo nos Estados Unidos movido por jogadores da Califórnia, Flórida e Missouri, com acusações semelhantes, ou seja, aquilo que eu acabei de explicar. Já tá rolando, talvez um ouviu do outro, ou um ouviu, literalmente, né, o pessoal dos Estados Unidos pode ter processado primeiro e o pessoal da Inglaterra ouviu depois, ou da Inglaterra processou primeiro e Estados Unidos ouviu depois. O que acontece é que nas duas frontes ali de batalha, é pancada dos dois lados, e com certeza uma das duas saindo na derrota, muda o cenário completo, seja ali da margem dos 30%, talvez da margem dos 30% não, mas um acordo de não vender exclusivamente na Steam com menor preço, não aceitar DLCs de outros mercados, né, de outras lojas. Isso talvez possa mudar. Mas a gente tem algumas coisas para considerar aqui. A prática da DLC fechada para a mesma loja não é uma prática exclusiva da Steam. Praticamente todas as outras lojas do mercado fazem a mesma prática, né? De você comprar aqui, você tem que comprar com a pecinha aqui. Comprou a base aqui, a peça tem que vir daqui também. Elas acabam optando pelo mesmo cenário ali de utilização e padrão de uso, né? E isso também não garante que é uma vitória certa para o lado da Valve, nem garante que seja uma vitória certa para o lado do queixoso ali, né, da parte dos gamers da Inglaterra, são 15 milhões ali de usuários. A questão aqui é que esse processo, de fato, vai se arrastar por anos, talvez, e é muito incerto se vai ter uma vitória. Acredito que é muito, muito complexo que não saia um acordo ali, muito provável que saia um acordo, na verdade, né, porque
a Valve, para que talvez acabar com esse litígio, né? Acabar com essa coisa alongada, ela provavelmente vai fazer ali um acordo, vai dar um cala-boca, ela move ali, muda os meandros internos de contrato, essas coisas todas, e vai depender da pancada desse acordo a que nível essas mudanças vão acontecer. Essa é a minha opinião, mas o que vocês acham? Aonde esse buraco de coelho, essa toca de coelho vai acabar? Vai acabar numa loucura, vai mudar os preços de tudo, não vai dar em nada na famosa pizza, ou a gente vai ouvir, sim, histórias de que realmente a voz do consumidor faz diferença no final das contas. Mas será que a gente também leva a pensar, e você escreve aí embaixo, será que essas mudanças seriam tão agressivas assim? É aquilo que eu falei sobre repassar descontos, repassar preços. Se eu tenho, posso baixar o preço, vender mais barato que a Steam, quem não me garante que eu, em vez de vender o jogo a 5 como a Steam, venderia a 4,90? Estou vendendo mais barato, é 10 centavos a menos. Esses 10 centavos a menos, para mim e para você, talvez não impacte nada, mas é 10 centavos a menos para uma empresa. Mas ela não está praticando aquela coisa de eu vou vender a 3 para fazer meu nome, enquanto a Steam vende a 5. Eu não vou vender a 4 enquanto a Steam vende a 5. Não é um desconto tão agressivo. A gente sabe que as margens de desconto praticadas na Valve, na Steam, né, é gigante, né? E se você for ver com as outras lojas, é agressivo. Eu estava comprando esses dias quase 10 jogos por 25 euros. Então, assim, para pensar. Não tem nem sentido, eu não compro nenhum jogo direito no console ou em outras plataformas, muitas das vezes, né? Mas será que a gente vai ganhar alguma coisa no final das contas? Será que vai refletir alguma coisa pra gente no final das contas? Porque aquilo, eu acho muito difícil o repasse acontecer. Ou usarem essa margem, usarem esse pretexto de agora eu posso fazer o preço que eu quiser, eu vou praticar mais barato. Eu acho isso muito difícil de acontecer, tá? Porque o mercado já está estabelecido, as pessoas estão acostumadas a pagar esse valor, os valores que se cobram, né? E também eu acho que as empresas não se expunham a uma rivalidade. Mas por trás disso tudo tem ali empresas que podem se beneficiar com isso, né? Então a gente tem sempre que ficar de olho. A Epic Games, inclusive, foi uma das que combateu a Steam no passado, a Valve no passado. Talvez ela ganhe alguma coisa com isso, a gente ainda não sabe. Mas eu quero saber a tua opinião, escreve aí pra mim. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e também virar membro aqui da casa. Você se tornando membro ajuda a gente a manter o canal saudável, feliz e melhorando sempre a qualidade para vocês, que vocês merecem o melhor. Eu vou ficando por aqui, assiste mais vídeos nas nossas playlists, porque Gordo Tech. Peace out!